explicar para vocês como que vai funcionar a avaliação de vocês. Eu marquei a avaliação para vocês no dia 3, que vai ser não na quarta-feira que vem, ainda na outra, tá? Então, anotem aí, vocês vão fazer a avaliação dia 3. Como que vai funcionar? Hoje a gente vai terminar a apostila. Eu vou passar para vocês uma lista de exercícios, que vai ser uma lista de exercícios de revisão, contendo todos os assuntos que eu vou passar na prova de vocês. Vocês vão me entregar essa lista na semana que vem, vai valer como atividade da semana, e daí na próxima quarta-feira a gente vai fazer uma live para corrigir todos esses exercícios e tirar todas as dúvidas para a prova, ok? No dia da prova de vocês, não vai ter live. Eu vou postar a prova, funciona assim, eu vou postar a prova 1h da tarde. Então, para o pessoal da manhã, eu dei 10 horas para eles fazerem a prova, ou seja, para o pessoal da manhã, eu vou postar a prova 7 horas da manhã, e eles têm até as 17 horas do mesmo dia para me entregar. Então, para vocês da tarde, eu vou postar a avaliação 1h da tarde, então quer dizer que vocês têm até as 11 horas da noite do mesmo dia para me entregarem a avaliação. Deu para entender? Deu. Sim, mas vai ser no Google Formulário? Eu tô bolando ainda, provavelmente sim. Ah, ok. Provavelmente vai ser no Google Formulário, tá? Então, só se atentem ao prazo. O dia que eu postar a prova, não vai ser uma semana igual todas as atividades que a gente faz. No dia da prova, a gente não vai ter live. Vocês vão ter a minha aula disponível aí mais umas horas para estar fazendo a prova. Vocês têm que entregar a prova para mim no mesmo dia. Se eu postar o prazo de 11 horas da noite e eu não receber a prova, eu não vou receber mais. A não ser que tenha uma justificativa aí muito forte. Então, do contrário, anotem aí na agenda de vocês, a prova vai ser na quarta-feira, dia 3 de junho, tá? Vocês têm que me entregar no mesmo dia. Tudo bem? Sim. Beleza, então. Então, na nossa aula anterior, a gente tinha parado aqui no tema 3, que seria as outras políticas públicas para a conservação da biodiversidade. Então, a gente viu também na aula passada outros tipos de políticas públicas que visam proteger o meio ambiente dos danos ambientais, ou ao menos reparar os danos que já foram feitos. Então, a gente viu aqui também na aula passada todas essas categorias de conservação e as estratégias de conservação para cada uma dessas categorias. Então, conforme o passar dos anos, houve uma percepção nos impactos ambientais. E como houve uma perda muito alta de biodiversidade durante todos esses anos. E por conta disso, foi pensado em alguma maneira de como poderia estar minimizando esses impactos. Então, ao longo dos anos, em meados aqui, de 1970 a 1980, foram criadas algumas legislações de forma a combater e minimizar os impactos ambientais. Então, aqui, nos anos de 1970 e 1980, levaram algumas medidas de políticas públicas no Brasil. Entre elas, foi a política do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Ela foi criada na década de 1980 e é uma lei que responsabilizava agentes poluidores e obrigava a recuperação e indenização de danos causados ao ambiente. Então, toda empresa que era classificada, né, como poluidora, então elas tinham que pagar uma indenização
de todos os danos que foram causados ao meio ambiente. Alguns anos depois, foi criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o que a gente conhece como o IBAMA. E o que o IBAMA faz? O IBAMA, ele é um órgão responsável por aplicar a Política Nacional do Meio Ambiente e ele realiza a fiscalização e o controle da exploração dos recursos naturais. Então, esse tipo de política pública é parte de uma ideia de que o ser humano ele é o principal agente dos problemas ambientais. Em outras palavras, quando mexe no bolso da pessoa, né, quando envolve dinheiro, aí que a pessoa começa a prestar atenção nos impactos que ela está causando. O Código Florestal. O Código Florestal brasileiro foram duas normas federais brasileiras. Teve a de 1934 e a de 1965. E também teve uma nova que foi revogada em 2012, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. O Código Florestal, ele estabelecia o limite de uso para a propriedade, devendo se respeitar a vegetação existente no local, considerando o bem de interesse comum a todos os habitantes do Brasil. Então, basicamente, ele determinava quais regiões poderiam ser exploradas de maneira segura e quais regiões elas deviam ser preservadas. Então, o Código Florestal, ele regulamenta a forma de exploração do território brasileiro, determinando quais áreas de vegetação nativas devem ser preservadas e quais estão autorizadas a diferentes tipos de produção rural. Então, esses dois principais instrumentos determinam como e quanto se pode explorar do solo nas propriedades que foram estabelecidas no Código de 1965. E são eles a área de preservação permanente e a reserva legal. O que é a área de preservação permanente? É uma área protegida, coberta ou não por uma vegetação nativa, com função de preservar os recursos hídricos, o solo, a fauna, a flora e enfim. Então, elas são regiões naturais que elas são mais sensíveis a impactos antrópicos. O que são esses impactos antrópicos? São resultantes de impactos humanos, resultantes de atividades humanas, principalmente relacionadas aos recursos hídricos, como as áreas em torno de corpos d'água, nascentes, restingas, manguezais e matas ciliares. Então, essas alterações nas APPs, elas podem afetar a disponibilidade da água em regiões adjacentes. Então, por isso, essas áreas em que não se pode explorar recursos salvos a obtenção de água, pois elas podem estar presentes dentro de outras áreas protegidas. A reserva legal. A reserva legal no Brasil, ela é um instrumento de proteção de espaços naturais preservistas na lei da proteção da vegetação nativa. O que isso significa? Que, por exemplo, quando um proprietário rural ele cultiva suas terras, ele tem a obrigação legal de delimitar uma área específica com uma vegetação natural a qual ele não pode derrubar. Ou seja, ele tem que delimitar uma área específica que ele tenha uma vegetação preservada. Essa área que ele vai preservar é a área que é chamada de reserva legal. O propósito dela é evitar parte do desmatamento gerado pelo setor da agropecuária, protegendo as áreas naturais e, consequentemente, se você protege a área natural, você protege também as espécies que contém ali. Então, as reservas naturais, elas podem ser utilizadas economicamente, porém, de maneira sustentável. A Amazônia Legal. O que é a Amazônia Legal? É uma área
que envolve 9 estados do Brasil pertencentes à Bacia Amazônica. Ela é a área de ocorrência das vegetações amazônicas. O principal objetivo dessa Amazônia Legal é promover e planejar o desenvolvimento da região. Então, a legislação ela prevê que os produtores rurais que tiverem propriedades dentro da Amazônia Legal devem ter maiores áreas de reserva legal, dependendo do bioma que vai se encontrar ali. Então, 80% da propriedade ela deverá ser reserva legal em áreas de florestas e 35% em áreas de cerrado. Aqui tem o novo Código Florestal que eu falei que eu ia comentar, que foi o código que foi implantado em 2012. Então, na data de 25 de maio de 2012, determinou-se normas sobre a proteção da vegetação nativa em geral, incluindo daí as áreas de preservação permanente, a reserva legal e de uso restrito, a exploração florestal e o fornecimento de matéria-prima e também a prevenção de incêndios florestais. Então, essas alterações que ocorreram nesse novo Código Florestal em 2012, eles geraram uma grande mobilização envolvendo toda a sociedade civil, ONGs e boa parte dos pesquisadores das áreas científicas naturais, tá? Então, aqui a gente tem uns pequenos itens que foram inclusos agora no novo Código Florestal. Gente, tudo bem até aqui? Eu tô indo rápido demais? Ou tá de boa? Tá de boa. Beleza. Então, aqui a gente tem umas características do novo Código Florestal. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, aqui foi incluído a reserva legal. Então, estabelecem percentuais mínimos de preservação ambiental dentro de propriedades privadas. Ou seja, dentro de uma propriedade privada, se for em área florestal, tem que ser preservado 80%. Se for em uma área de cerrado, por exemplo, tem que ser preservado 35%. Em demais áreas, 20% de preservação ambiental. Preservação ambiental, perdão. Aqui, ó. Pequenas propriedades com até 4 módulos fiscais, ou seja, módulo fiscal é uma unidade de medida agrária que é expressa em hectares, tá? Então, eles estariam livres de recuperar áreas desmatadas ou de proteger a vegetação nativa. Ou seja, se eu tenho uma construção aqui, ó, eu tenho que ter 4 módulos fiscais de distância da vegetação, tá? Então, todo esse código, ele foi incluso para melhoria, ou seja, para conseguir aumentar a preservação das propriedades. Aqui a gente tem as APPs. A margem dos rios reduz de 30 para 15 metros as áreas de proteções próximas a rios, com largura inferior a 10 metros. Aqui, ó. Até 500 metros para rios com largura superior a 600 metros. Então, todas essas iniciativas são sempre para preservar o máximo possível a vegetação. Aqui, ó, a anistia. Quem desmatou florestas e áreas de proteção até julho de 2008 fica liberado de multas e sanções. Quem cometeu infrações após essa época continua sujeito a sanções. Então, isso, no caso, na minha opinião, foi uma coisa ruim. Então, quer dizer que se você desmatou, poluiu até julho de 2008, fica por isso mesmo, que passou, passou. E depois, a partir de 2008, daí que o sujeito pode pegar aí a multa correspondente. Valorização de impactos e serviços. Então, qual seria o valor de cada ser vivo? E dos possíveis medicamentos e produtos que a gente não conhece? Então, quanto que custaria a manutenção do clima, da qualidade da água, do ar, da polinização?
Então, tudo isso não tem como a gente estabelecer um valor. Isso tudo é serviço que o ecossistema fornece para a gente. E tudo isso é impagável. Envolve diversas variáveis e muitas delas são imensuráveis. Então, para que possa se fazer uma gestão do meio ambiente, é importante atribuir valores aos bens e serviços ambientais. Então, nas últimas décadas, diversos estudos e experiências práticas sobre essa valorização ambiental vêm sendo realizados. E isso ajuda no desenvolvimento de política pública. Então, o primeiro caso, ele é o caso da compensação ambiental. O que seria essa compensação ambiental? Ela é um mecanismo legal para que as empresas minimizem os impactos que podem ser causados no ambiente a partir de atividades utilizando os recursos naturais. Ou seja, é uma espécie de indenização aos danos já causados. Então, eles são obrigados a apoiar ou uma área de proteção integral ou uma unidade de uso sustentável. Então, alguns impactos ambientais realizados pela sociedade, eles não podem ser revertidos. Se a gente tiver uma espécie extinta de algum animal, não tem como a gente voltar no tempo. Aquela espécie vai estar extinta para sempre, seja de animal, seja de vegetação. Então, o meio desse mecanismo de compensação ambiental, eles são empreendimentos que são obrigados a apoiar uma manutenção de uma UC ou, em casos específicos, de unidades de uso sustentável. O objetivo dessa compensação ambiental é que haja uma contrapartida para a sociedade diante de um impacto ambiental muito significativo. E também a gente tem o pagamento por serviços ambientais. Os serviços ambientais, eles são serviços que são prestados pela natureza por meio dos ecossistemas e beneficiam toda a sociedade. Nenhuma indústria, por exemplo, ela fabrica água, ou fabrica madeira, ou fabrica uma planta. Tudo isso é fornecido para nós através do ecossistema. Então, para a conservação desses serviços ambientais, ou seja, do ecossistema, surgiu a possibilidade de oferecer incentivos econômicos para que se conserve a natureza. Então, o pagamento por serviços ambientais, eles têm como principal objetivo conceder incentivos econômicos para os proprietários de imóveis que possuem áreas naturais capazes de fornecer serviços ambientais. Então, qualquer pessoa, ela pode pagar voluntariamente por serviços ambientais ao comprar produtos ou serviços que possuem uma certificação específica, garantindo que o processo de produção vai ser ambientalmente sustentável. Então, nesse caso, o consumidor ele escolhe pagar um valor adicional no produto que se refere à melhor gestão dos serviços ecossistêmicos feito pelo produtor. E existem diversos tipos de certificações desenvolvidas para esses diferentes produtos, tá? Então, apesar de toda essa prática de pagamento de serviços ambientais ocorrerem e haver algum tipo de regulamentação, há discussões também sobre o que deve ou não deve ser considerado pagamento por serviço ambiental e a forma como isso deve ocorrer. Então, esse projeto de lei para a criação da Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais, ele está em discussão desde 2007. E agora é o tema 4, conservação em nossas mãos. Ficou alguma dúvida do tema anterior? Não. Não? Não. Posso seguir, então, com o nosso último capítulo? Sim. Então, por último, a gente vai falar sobre a conservação em nossas mãos.
Então, a gente viu várias medidas governamentais que ajudam a proteger a natureza. Só que se a gente tomar alguns tipos de atitude e evitar outros tipos de atitude, a gente também, de uma maneira individual, consegue contribuir com a preservação da natureza, tá? Então, aqui, ó, produtos da natureza. Muitas cidades do Brasil são conhecidas por algum produto com algum traço cultural marcante e, em vários casos, eles dependem do consumo desses bens ou serviços para sustentarem as economias. Então, por exemplo, a gente tem aqui a região, por exemplo, a região Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, ele é muito forte pela produção de carne bovina e cana-de-açúcar. Então, para a economia desses estados, ele gira muito em torno da cana-de-açúcar e da carne bovina. Já no sul, por exemplo, tem muito o cultivo de soja e a criação de aves. No Amazonas, por exemplo, eles são fortes em eletrodomésticos e fabricação de carros. Então, muitas cidades e regiões brasileiras, elas são características por algum produto que alavanca a economia daquele determinado local. Então, quando a gente consome um produto desse determinado local, a gente está contribuindo para a proteção do ecossistema daquele local. Então, dessa forma, o sucesso da comercialização dos produtos locais, ele é capaz de evitar a derrubada de uma floresta, por exemplo, ou até mesmo de uma extinção de uma espécie. Então, da floresta é possível extrair produtos não madeireiros, em geral alimentícios, como aqui, por exemplo, está falando da castanha do Pará. A castanha do Pará ela é coletada na região norte, pelos castanheiros, muitas vezes nas reseques. Então, também originado da Amazônia, o açaí ele é uma fruta que ficou muito popular por aqui, mas que se tornou o bem mais comum em outras regiões do Brasil nas últimas décadas. Porém, o cultivo é forte lá na Amazônia. Então, a gente consumindo o açaí aqui, a gente está contribuindo para o plantio de lá. Então, entre a floresta amazônica e a caatinga nordestina, ocorre, por exemplo, a Mata dos Cocais, que é onde há uma espécie de palmeira chamada babaçu. Várias partes do babaçu conseguem ser aproveitadas. Então, dá para aproveitar a semente, que é extraído um óleo com potencial medicinal. O caule dele pode ser usado na fabricação de móveis, de casas e também como adubo. E as folhas também são aproveitadas como cobertura ou forro de pequenas construções. Então, sempre quando a gente está consumindo um produto de determinada região, a gente está contribuindo com aquela região. Então, em diversas regiões, além do aproveitamento alimentício, medicinal e a construção de moradias, entre outros usos, também tem os produtos artesanais. O pessoal que mora aqui no estado de São Paulo, que mora no litoral, muitos deles, quem nunca falou, eu vou embora vender minha arte na praia, cansei, vou vender minha arte na praia. Então, muitos daqueles moradores da região do litoral sobrevivem dessa forma. Então, eles vendem os artesanatos para os turistas e é assim que eles tiram o sustento deles. Então, nós, como turistas, quando a gente vai passar o feriadão na praia e a gente consome de quiosque ou a gente compra aquela pulseirinha na feirinha, a gente está contribuindo com aquela região. Então, tem todos esses produtos artesanais que são confeccionados à base de recursos locais e também com técnicas tradicionais. Então, elas fomentam, né? Elas movimentam o turismo local, permitindo que os visitantes não só consumam, como também a gente acabe aprendendo sobre a cultura daquela região. O que evitar?
Enquanto eu estou pregando aqui que a gente consome uns produtos e a gente ajuda na economia local, também a gente precisa tomar cuidado para não estimular a exploração predatória de outros recursos. Então, aqui, ó, ele está dando um exemplo. Algumas flores ornamentais, como orquídeas e bromélias, elas podem ser extraídas da floresta de uma forma ilegal. Então, por isso deve-se evitar a compra de vendedores desconhecidos. Por quê? Porque é um produto que não está contribuindo, ele está sendo originado de forma ilegal. Então, o melhor é adquirir plantas que são comercializadas por produtores legalizados em floriculturas ou supermercados. Aqui a gente tem, não sei se vocês têm na sua casa, minha mãe tem muito, que é o xaxim, que é utilizado no cultivo de algumas plantas. E ele é feito do tronco de uma determinada samambaia, que é uma espécie em extinção. E a extração é ilegal. Então, uma forma alternativa dos xaxins são os vasos que são feitos com a fibra de coco. Então, ele leva o aproveitamento de mais partes da planta, né, que é o coco, que o coco é bastante cultivado e bastante comum. Então, sempre evitar também comprar coisas de vendedores que são classificados vendedores informais. Então, aqui a gente também tem o caso do palmito. O palmito, né, também é muito vendido quando você está indo para a praia, vendido lá na beira da praia, e ao comprá-lo em conserva, tem que certificar se tem um número de registro do IBAMA. Caso não tiver, é de procedimento ilegal. Então, além de você estar contribuindo com um procedimento ilegal, o palmito também é muito perigoso por ter o chamado botulismo. Então, se ele não foi processado de uma maneira correta, pode ter ali o botulismo, que é uma doença muito grave, entendeu? Então, tudo isso acaba impactando. Aqui, ó, informe-se sempre sobre o período de defeso das espécies consumidas em sua região ou na região que você vai visitar, especialmente em relação às espécies aquáticas. Por quê? A proibição da pesca, da caça e da coleta de algumas espécies durante esse período é vital para o aproveitamento sustentável. Então, você não pode pescar em determinada área quando falam que é o período de desova, certo? Que é quando os peixinhos botam lá para criar novos peixinhos. Então, tem áreas que têm até permitido a pesca. Porém, no período de desova, que é onde os peixes vão se multiplicar, não pode estar pescando naquele local. Outra coisa aqui, acho que é meio óbvio, né? Mas jamais compre animais silvestres. É uma atividade criminosa e acaba estimulando o tráfico de animais, o que vai ameaçar a preservação de diversas espécies que podem estar em risco de extinção. Então, prefiram aí cachorrinho, gatinho e peixinho, ok? O ecoturismo. O ecoturismo, ele ocorre em áreas de grande beleza natural e ecossistemas. Além do lazer, o ecoturismo, ele acaba possibilitando conhecimentos para a importância da preservação ambiental. E ele também serve para estar divulgando internacionalmente as belezas naturais de um determinado país. Então, o ecoturismo, ele é um ramo do turismo que mira diretamente o ambiente selvagem e a beleza cênica das paisagens nativas. Então, isso é para quem não é o meu caso, gosta de fazer trilha, que mais? Observação de pássaro, tirolesa, o que não é meu rolê, pode deixar a natureza lá, eu não vou mexer com ela, eu não ligo, tá? Então, o ecoturismo, ele também é muito importante para a economia, porque você também está ajudando o pessoal daquele local. A agrofloresta. A agrofloresta, ela ajuda a diminuir o desmatamento e o uso da terra.
ela ajuda a diversificar a produção agrícola, permanecendo um desenvolvimento mais sustentável. Então, é uma maneira de produção que ela vai gerar menos impacto negativo e mais sustentável. Por quê? Porque esse tipo de sistema, ele vai permitir uma maior diversidade dos cultivos, além de abrir espaço para espécies nativas e ameaçadas. Ela proporciona também o melhor uso dos recursos hídricos e nutrientes do solo, auxiliando na diminuição significativa da erosão do solo. Então, a diversidade das agroflorestas, elas também contribuem com a presença de insetos polinizadores e para o controle de ervas daninhas, necessitando, por exemplo, com menor uso de agrotóxicos ou de outros tipos de herbicidas, tá? Uhum. Aqui a gente tem a permacultura. A permacultura, ela é uma ideia de recriar florestas num meio urbano. Ela é tipo um sistema de design para a criação de ambientes humanos e funciona como uma recuperação dos melhores índices de natureza de um determinado local. Então, as práticas da permacultura, elas envolvem a promoção da biodiversidade, o reaproveitamento dos resíduos orgânicos por meio de compostagem, a rotação de culturas, a plantação de cultivares que crescem também bem próximos aos outros, a proibição 100% de uso de agrotóxicos ou de fertilizantes industriais. Então, essas agroflorestas, elas acabam sendo uma das possibilidades de implementar a permacultura no cultivo de vegetais. Aqui a gente tem hortas e plantações urbanas. A gente até já conversou, acho que sobre isso, eu lembro quando a gente estava no presencial, que é a gente cultivar o nosso próprio alimento. Então, as hortas urbanas, quem tem algum espaço, né, tem muita gente que mora em apartamento e cultiva, por exemplo, temperos em pequenos vasos. Tem gente que tem um quintal mais maior, meu Deus, um quintal maior que é capaz de fazer uma horta, por exemplo. Então, as hortas urbanas são um tipo de iniciativa que visa trazer o conhecimento das pessoas do meio urbano sobre cultivos de plantas que elas consomem, ou até mesmo de plantas que só para tipo, ornamentar a casa. Por exemplo, quem cultiva rosa, flor de maio, outros tipos de flores, que é só para harmonização do ambiente, assim como também para o nosso próprio consumo, né? Plantar, por exemplo, eu aqui na minha casa eu tenho 2 pés de goiaba, eu tenho salsinha, salsão, então tudo isso é para o meu consumo. Eu faço uso de uma pequena compostagem, né? Então tudo que é orgânico eu coloco no meu quintal, faço coleta seletiva. Então, tudo isso contribui também para quem está numa área urbana. Então, sistemas também tem hortas em telhados, tem gente que tem estufa, tem gente que tem horta vertical, e tem várias formas de aproveitamento dos espaços que geralmente são estreitos na cidade. Só que se a gente der um jeitinho, a gente consegue possibilitar a produção dos nossos próprios alimentos, ou de plantas ornamentais e entre outras coisas. Deixa eu ver quanto tempo falta aqui, pessoal. Tem 4 minutos. Olha. Então, aqui finalizando, tá? O que nós podemos fazer? Então, tudo que a gente consome para sobreviver acaba utilizando algum recurso que foi retirado da natureza. Por isso, é importante refletir sobre os nossos hábitos de consumo e ver o que a gente pode melhorar. Por exemplo, planejar as compras é uma maneira de evitar desperdício. Se a gente vai no mercado e a gente compra muito vegetal, por exemplo. Eu vou lá, compro muita alface, cenoura, cebola.
o que acontece? Eles têm um prazo de validade mais curto. Então, se a gente faz um consumo desenfreado, a gente acaba perdendo. Ou seja, a gente vai ter que acabar jogando fora, vai ter que ser descartado. Outra coisa que eu brigo muito aqui na minha casa, que é o consumo da luz. Então, por exemplo, você nem está no quarto e a luz está lá acesa, sem necessidade nenhuma. Então, evitar o consumo desnecessário de energia elétrica. Outro exemplo aqui também é o papel. O papel, como todo mundo sabe, ele vem a partir da árvore. Então, essas árvores, elas não são nativas. Portanto, elas acabam ocupando áreas de outro ecossistema que é nativo na nossa região. No processo da produção do papel, uma das etapas é o branqueamento, ou seja, é quando a gente deixa a folha branca. E nesse processo, tem algumas substâncias tóxicas que são muitas vezes descartadas no meio ambiente. Então, hoje também a gente vê vários produtos industrializados, como, por exemplo, os materiais derivados do petróleo, que é o exemplo da garrafa PET. Então, hoje vocês podem ver que os refrigerantes da Coca-Cola, por exemplo, eles voltaram àquela embalagem retornável. Ou seja, é aquela embalagem que é a garrafa de vidro. Por quê? Porque o próprio nome já diz, ela é retornável. Quando ela retorna à fábrica, ela passa por todo o processo de esterilização para que ela consiga ser utilizada novamente. O que é o contrário da garrafa PET. A garrafa PET a gente usa, muita gente acaba fazendo outras coisas, tal, artesanato, mas a gente usa e acaba jogando fora. Ela acaba não sendo retornável e isso vai gerando mais derivados de petróleo, o que vai degradando mais a natureza. Ô, professora, eu Oi. sempre tive uma dúvida. Pode falar. A garrafa de vidro, o que acontece com ela? Então, a garrafa de vidro, sempre quando você vai comprar, você tem que devolver a vazia, certo? Você vai lá, Sim. você dá a vazia, eles te dão a cheia. O que acontece? Essa vazia, ela vai voltar para a fábrica e ela passa por todo um processo de esterilização. Então, ela vai ser lavada com cloro, outros componentes químicos. Ela vai passar por um controle de qualidade para eles certificarem que ela está 100% esterilizada e daí ela vai ser enchida de novo. Ah, entendi. É que eu sempre incentivo minha família a comprar, mas eu nunca sabia por quê, mas eu incentivo. Então, porque é retornável, ou seja, a Coca-Cola, ela utiliza ela de novo. Se você tem uma garrafa em casa, ela foi enchida várias e várias vezes. Então, ela passa por todo um processo de esterilização para que ela possa ser utilizada novamente. O que não é possível, eu estou falando, a gente tem 1 minuto, tá? O que não é possível com a garrafa PET. A garrafa PET, muitas vezes, ela amassa, ela deforma, ela passa por vários processos e não tem como fazer essa reutilização. Então, daí você vai produzindo mais garrafa PET, daí você vai explorando mais petróleo, porque a matéria-prima dela é o petróleo, e nisso você vai degradando mais a natureza. E o petróleo, ele é um recurso não renovável, ou seja, acabou o petróleo, acabou, não tem mais. Então, por isso a importância da garrafa de vidro que a Coca usa hoje em dia.